TokuCast. Uma distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico, ou não, TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e nós voltamos aqui para continuar o nosso guia básico sobre Tokusatsu, né? Um guia bem bacana que a gente vai buscar lá na história do cinema japonês, influências históricas, assim, um resuminho de tudo que influenciou até chegar no Tokusatsu que nós conhecemos hoje. A primeira parte englobou muito desse período histórico japonês. A segunda parte agora nós vamos falar um pouco mais sobre a parte da televisão e entrar mais no Tokusatsu como vocês e como nós conhecemos e cultuamos. Certo, Dani? Certo, Gil. Gente, eu sou Dani Tsurugi e vamos dar continuidade à nossa... Que aula foi aquela, né? Então, uma aula mesmo. E quem tá aqui com a gente, né, Gil? São os mesmos, né? Mas conta aí pra quem... Vai que alguém chegou, né, Dani? E resolveu começar a ouvir pela segunda parte. É verdade, acontece. Estamos aqui com nossos arqueólogos, garimpeiros, pesquisadores, PhDs, os hakaseis, né? Estamos aqui com ele, nosso diretor do programa Toku Agora, Adriano Nares. Bem-vindo de volta. Bom estar de volta para essa segunda parte. Como eu falei na minha apresentação na primeira parte, lá eu dei os ingredientes. Agora na segunda parte a gente vai misturar os ingredientes e ver no que dá, né? Ele também, tá estudando jornalismo, né, Gil? Anlooper, do Alma Toku, bem-vindo de volta. Olá, sejam bem-vindos novamente a esse mundo maravilhoso. Lá na primeira parte, a gente ficou bem no preto e branco, então agora vamos dar um colorido em todas essas explosões aí. Ele que é do arquivo Showa, Thiago AP, seja bem-vindo de volta. Uou, se a primeira parte foi a prequela, essa aqui é a sequência da prequela. Boa, pesquisei aqui no Google que é prequela, porque o cast passado só usou termos difíceis. E nosso amigo da casa, nosso grande amigo Senna, quero te dar as boas-vindas. Obrigado, Dani. A pena que o Anlooper pegou a minha entrada, eu ia falar isso, então eu vou falar que agora vamos partir das telonas para as telinhas, né? E depois para as telonas de novo. Das telonas para os streams, né? A palavra Tokusatsu se popularizou após a explosão de filmes de kaiju. Ultraman, de Eiji Tsuburaya, estreou em 1966 e seu título ganhou o subtítulo de série de fantasia e efeitos especiais. Nobuo Yajima criou um departamento dentro da Toei chamado Tokusatsu Kenkyujo. O sucesso de Ultraman entre as crianças e a palavra aparecendo com frequência nas produções televisivas criaram um novo capítulo para o Tokusatsu. Bem-vindos ao TokuCast 251. Você que está conosco desde o episódio anterior já viu aí que a gente tem uma volta gigantesca aí na história japonesa, porque para nós é super importante para entender muito o que é Tokusatsu depois, do porquê o Bunraku entra, né, como a gente contou, do porquê o Kabuki entra, do porquê muitas coisas entram. Inclusive nesse cast vamos contar o porquê que tem essa parte de posições aí, né, heróicas, dos tais roll calls aí nas séries. Vai ter muita coisa legal que nós contaremos aqui, tá? Um ponto importante, nós fechamos o cast falando do termo Tokugi, do termo Tokusatsu, e nós vamos começar falando também um pouquinho mais sobre essa concepção e entendimento do termo Tokusatsu, né, Nares? É verdade. Inclusive, muitas coisas que eu comentei no cast anterior aqui, Gil, estão no livro Japanese Special Effects Cinema, Godfathers of Tokusatsu, do J.L. Carosa, um dos melhores livros em língua inglesa sobre Tokusatsu, e nesse livro ele comenta que não existe uma definição certeira do que é Tokusatsu e você não pode carimbar isso é ou não é Tokusatsu. Mas ele coloca aqui, para efeitos do livro que ele escreveu, ele considera que uma definição do que classicamente seria o Tokusatsu é uma técnica e um estilo de produção que segue o que foi criado pelo Eiji Tsuburaya. Em que sentido?
Um trabalho produzido no Japão que usa unidades separadas para gravar efeitos especiais. Tem o diretor e o diretor de efeitos especiais. Apresenta grande uso de efeitos práticos, como miniaturas, bonecos, monstros de borracha. Algo que tenha todos os elementos, ou a maioria deles, ele diz, dá pra gente dizer que é Tokusatsu. Um ponto importante nesse, e até emendando com o assunto de hoje, que é a parte de televisão, né? O que eu contei lá do Ultraman, do nome Tokusatsu começar a aparecer na telinha, né? É uma coisa que nós já falamos aqui no TokuCast, que apesar de oficialmente, né? Tokusatsu começou com Godzilla 54, mas na minha visão particular, né? O Tokusatsu, e talvez não só na minha visão, mas também em diversos textos que a gente encontrou, em livros também, o Tokusatsu, ele realmente se torna Tokusatsu a partir do Ultraman, né? E olha como é que linka com o que você tá falando, porque é ali que o Tokusatsu realmente se torna uma palavra para sinônimo de séries com esses elementos, né? Então o Tokusatsu, ele se torna Tokusatsu, e as séries de super-heróis japoneses se tornam Tokusatsu ali, né? O Tokusatsu não nasce com outros super-heróis, por exemplo, né? O termo ele não vai nascer lá por exemplo, no Kotetsu no Kyojin, né, no Super Giants de 57 da Shintaro, ele vai nascer lá com o Ultraman praticamente. Então dá pra dizer que o nascimento do Tokusatsu como gênero, né, talvez esteja ali no Ultraman, né, e não literalmente no Godzilla, mas tudo é uma opinião, de novo, particular, né. A gente continua tratando o nascimento do Tokusatsu em 54 com Godzilla, porque Godzilla é o que faz os efeitos especiais se tornarem um grande atrativo, e inclusive o elemento chave e principal de muitas produções do período, né? Inclusive nesse período nós vamos começar agora aqui abrangendo, que é o final dos anos 50, começo ali dos anos 60, você tinha já não só o cinema, inclusive, como atrativo, né? Porque a televisão ela já existia, a televisão ela vai nascer ali mais ou menos acho que na década de 20, mais ou menos, começa a rolar pelo mundo. No Brasil começa em 1950, né? Mas no Japão já começa também na mesma década ali de 20 também já teve a primeira transmissão televisiva no Japão, inclusive aconteceu no Natal, em 25 de dezembro de 1926. Né, a TBS, né, que é a Tokyo Broadcasting Station, foi a precursora da NHK, por exemplo, né, a primeira rede de televisão no Japão. Ela foi fundada em 1924. A TV Tokyo só foi criada em 1964, por exemplo, né? Já a Nippon TV em 53. Então você já tem a televisão engatinhando para se tornar algo popular, né? E aí entre os anos 50 e 60, e isso acontece muito com todo mundo que fala sobre Tokusatsu. Foca-se muito no cinema a partir de Godzilla, acontece conosco também aqui no TokuCast, e parte muito mais para televisão a partir de quem? A partir do Ultraman. A gente já fez um TokuCast sobre o Kotetsu no Kyojin, que é o primeiro super-herói, né, na tela, né, no Japão. Eles são filmes para cinema, não tão para TV, né? Para TV, o primeiro é o Gekkokamen de 58. Nesse período a gente tem filmes de terror, filmes de ficção científica, o Kaiju Boom rolando, e ao mesmo tempo a televisão começa já a dar as caras com super-heróis. O Gekkokamen mesmo, que é o primeiro herói da telinha, né? Lá em 58, ele veio muito também da própria influência da Segunda Guerra Mundial, que a gente falou tanto no cast anterior. Ela fez muito sucesso porque dava aquela mensagem de esperança pro espectador, superar adversidades e tal. E numa época que o pessoal tava todo desanimado lá, a série ajudou a desenvolver aquele otimismo na população. Nisso, daí ela estourou de começar a vender brinquedo, merchandising em relação ao herói, né? O que trouxe muito para séries seguintes fazerem o mesmo, né? Então todo esse impacto socioeconômico fez dele aí uma grande referência para as séries que viriam. O Japão teve um momento muito interessante na história deles nesse período, da americanização, da influência do americano, mas ao mesmo tempo o japonês também tentou, mesmo que se tornando, vamos dizer assim, né, socialmente influenciado pela cultura, pela sociedade americana, o japonês tentou, mesmo dentro desse formato, valorizar a sua própria cultura, né? Então, por exemplo, enquanto os americanos tinham lá o Batman e o Superman, os japoneses criaram seus próprios super-heróis. Isso é muito legal.
né? Porque eles não ficaram presos ao que estava sendo importado lá dos Estados Unidos, por exemplo. Eles valorizaram o deles. Então, se você olhar o Kotetsu no Kyojin, ele é o Superman, né? Ele também vem do espaço, também tem superpoderes, mas ele é o Superman, entre aspas, né? Japonês, né? O Gekokami, o Batman, né? Entre aspas, japonês. E ao invés de você fazer uma cópia do Batman, uma cópia do Superman, você faz parecido, mas você valoriza o japonês, né? Então eles fizeram um trabalho interessante nesse sentido, né? E eu achei fantástico, porque hoje eles não vivem de Superman e Batman, né? A criança lá cresce com Kamen Rider Super Sentai, por exemplo, Ultraman, né? E aqui um detalhe importante para quem está nos ouvindo, diferente da televisão brasileira, a televisão japonesa, como acontece na maior parte do mundo, ela é mais uma exibidora do que uma produtora. A gente está acostumado com o modelo brasileiro em que as próprias emissoras produzem 100% da sua programação. No Japão, a emissora produz o jornalismo e alguma coisa da linha de shows, tipo programas de auditório. Mas essa parte de dramaturgia, existem outras produtoras que vendem esses produtos para a televisão. E é justamente nesse período dos anos 50 que a Toei, o Eiji Tsuburaya, ao fundar a Tsuburaya já nos anos 60, vão perceber que existe um nicho novo a ser explorado e criam divisões para produzir programas de televisão. Percebem que você não tem o mesmo orçamento do cinema, você tem um orçamento muito mais reduzido, você não pode empreender a mesma qualidade, então eles começam a desenvolver novas técnicas para produzir os programas de televisão. E você tem uma migração da galera do cinema para TV também, né? O próprio Eiji Tsuburaya e equipe, Nobuyajima, né? E uma migração, claro, também da população, né? Porque, para você ter uma ideia, em 1953, o Japão tinha 3.000 aparelhos televisores. Imagine, quem que via televisão no início dos anos 50 no Japão? Ninguém. 3.000. Já no final da década, em 1959 e 60, já eram 12 milhões de aparelhos de televisão. Embora o Gekokame ele tenha sido televisionado, ele também teve alguns filmes para cinema, tá? Produzidos pela Toei, com uma tecnologia chamada Toei Scope. E pra gente falar de Gekokame, a gente precisa citar um nome, né? Já que a gente tá citando os nomes mais importantes, que foi o do Kohan Kawauchi, que é um dos primeiros grandes criadores aí de Tokusatsu também. Que ele foi o criador do Gekokame, foi o criador do Alá no Shisha, né, que é o mensageiro de Alá, do Seven Color Mask, do Rainbow Man, de vários Tokusatsus que seguiriam aí entre os anos 50, 60, 70. Ele é um cara que ele começou, cara, lá nos anos 40, fazendo efeitos especiais para shows de marionetes. E ele foi um dos caras que o Eiji Tsuburaya conheceu e que meio que ensinou bastante para ele. Então o Kawauchi, ele vai ser um nome importante pro cinema e pra televisão, né? Ele vai pegar justamente essa virada do cinema pra televisão. E ainda em termos de cinema, né? Tem todo o Kaiju Boom, com ator produzindo inúmeros filmes de kaiju aí, só que a Toho, ela não se resume só a filmes de kaiju. Tem muitos filmes de guerra que também usam efeitos especiais de maquete, que também usam as convenções aí do Tokusatsu. Tem muitos filmes japonês é Tokusatsu, né? Inclusive, né, Thiago? Exato. Filmes de catástrofes, filmes de terror, cara. A Toho, esses filmes já são um pouco posteriores, né? Que é a trilogia dos vampiros da Toho, que são considerados filmes de terror Tokusatsu, né? Filmes de ficção científica, como Gouki, o Vampiro do Espaço, como o Homem da Bomba H, como o Matango. Até pegando aí isso que você tá falando da Toho, é porque o pessoal que acompanha Tokusatsu hoje parece que só associa o nome a Toei e Tsuburaya, né? Mas a Toho lá nos anos 50, fim dos anos 50, início dos 60, contribuiu demais justamente com esses filmes aí. Por exemplo, primeiro filme de ficção científica da Toho era O Homem Invisível. A gente depois teve The Mysterians,
que é Os Bárbaros Invadem a Terra, que é o primeiro filme de invasão alienígena que eles fizeram. Você falou dos filmes de terror, teve aquela trilogia dos Homens Transformados também, que a gente já trouxe alguns aqui pro TokuCast, que é o Homem da Bomba H, tem o Segredo do Teleguiado, tem o Vapor Humano, então é um monte de vertentes, todas aí já usando bastante o Tokusatsu como a gente conhece hoje. Tem muito filme da Shintaro, da Daiei também, né? É que aquele negócio, porque aí entra muito que a gente fala de popularização, né? Porque o termo ficou popularizado por essas franquias de super-heróis, né? E esses filmes começaram a ganhar outros termos para serem utilizados, né? Como próprios filmes de ficção científica, né? Ou filmes de terror, por exemplo, né? Quando o Tokusatsu ele se torna algo para um gênero, né? Ele deixa de ser associado como gênero para outro, né? E outra produtora importante dessa leva inicial vai ser a Daiei, que era historicamente aí uma produtora que fazia de Daigeki, só que com o tempo eles passaram a também fazer filme de Kaiju, né? Eles foram os criadores do Gamera, mas não só do Gamera, eles também criaram o Daimajin, que também é uma trilogia que vai ser muito importante porque ele traz algo gigante que não é necessariamente um monstro, né? É um totem, uma estátua de pedra que cria vida. E é meio que um de Daigeki, né? Então a gente já vê as tradições se misturando aí. A gente pega lá os filmes de samurai que começaram lá no outro episódio que a gente falou, já com os elementos constitutivos de um tokusatsu, porque é um filme de época, né? Se passa no período Edo, mas com uma criatura gigante ali, e com maquete, com efeitos especiais. Então por isso que às vezes vocês falam, mas essas produções antigas aí não são importantes em nada, não tem mais o que se falarem dela. Muito pelo contrário, porque as coisas vão se encontrando, né? As técnicas vão se encontrando. Muitos produtores depois vão usar técnica de filme de terror para fazer série de herói, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Então é tudo uma grande linearidade, né? Eu acho importante sempre destacar isso, que é uma grande continuidade de coisas, de fatores e uma conjuntura de elementos aí. E o final dos anos 60, aí voltando pra televisão, né? O cinema, esse sim foi algo mais pra adulto também, né? E aí você tem produções como de super-heróis que começam a aparecer, né? E a TV acaba encontrando um tipo de telespectador, né? Muito interessante, que são as crianças, né? Porque as produções que... quando o Tokusatsu, né, fica popular... Ele fica popular por causa desse público, né? É por isso que quando fala Tokusatsu, imagina-se sempre as séries de criança, as séries infanto-juvenis, porque o nome Tokusatsu começa a aparecer muito nos créditos, né? A partir de Ultraman. Então, Ultraman, Robô Gigante, séries de ninja, tem tanta coisa que começa com o National Kid, que, né, também é final dos anos 50 e começo dos anos 60, tanta coisa que começa a vir depois no final dos anos 60 para começo dos anos 70. Claro que isso também já acontecia lá com o National Kid, que foi garoto propaganda de radinho, né, cara? Mas aqui começa a ter essa massa como uma massa consumidora. Você não tem um produto só para travar a pessoa na televisão. Você também começa a aprender melhor a vender produtos relacionados a esses programas, né? Fala-se muito na indústria cinematográfica, televisiva, mundial, do entretenimento, sobre o Star Wars e o George Lucas em relação a vender brinquedo e a merchandising. Mas o público japonês do final dos anos 60 já tá entrando muito nessa parte, pô. O Ultraman vende brinquedo, né? Quando a gente migra pro Henshinbun no começo dos anos 70, você tinha já Ultraman, Spectraman, né, com o robô gigante que eu citei. Você já tinha já produções vendendo produtos para esse público, né, que consumia mais essas produções, né? E de novo, o Tokusatsu como sinônimo realmente para produções de super-heróis começa ali com o Ultraman, né? Eu acho que o encontro do Tokusatsu com as crianças também é algo não especificamente planejado, porque desde os filmes do Godzilla e os
E as produções cinematográficas do Godzilla também vão se tornando mais voltadas para as crianças, porque a Toho identifica esse gosto das crianças. Mas quando o Eiji Tsuburaya leva ao ar o Ultra Kill, que era uma produção baseada nas séries americanas Além da Imaginação e Quinta Dimensão, não era uma produção para as crianças. E nem com o sucesso de Ultra Kill, o desenvolvimento do Ultraman, o foco inicial não era exclusivamente as crianças. Eles queriam trazer as crianças junto com o público adulto. Mas o gosto das crianças pelos monstros foi tão grande que o gênero começou a se voltar mais para as crianças. Justamente, era o que eu queria pontuar também, porque você vê que mesmo ali as séries de super-heróis, anos 50, metade ali dos anos 60, eram mais sóbrias, né? E aí começam a ficar mais alegres. Isso migra pro Godzilla, que o Godzilla deixou de ser ali uma ameaça, virou meio que um herói. E os pais... era mais viável o quê? Manter a criança na frente da televisão do que levar no cinema para ver uma obra para criança. Então isso ajudou a popularizar ainda mais as séries infantis, né? E todo esse merchan, todos esses brinquedos que vinham na esteira ajudou ainda mais no processo. E eu concordo bastante com o Gil quando ele disse que o Ultraman é o ponto de virada. Só que como o Nares mencionou ali, o Ultra Kill ele vai ter um fator social muito importante pro gênero, porque se a criança quisesse assistir um filme de monstro antes, ela tinha que esperar sair ou um Godzilla ou um Gamera no cinema, geralmente de fim de ano, né, dezembro sair. O pai tinha que levar a criança para assistir o filme, ela assistia o negócio, e aí se ela quisesse ver de novo, só dali um ano que tinha outro. Quando veio o Ultra Kill, cara, era um pequeno filme de monstro toda semana na televisão. Então isso ajudou a fomentar o gênero no imaginário de muita criança que não necessariamente podia ir ao cinema, entende? E o Ultra Kill ele vai ser tão importante que ele vai desbancar na época as animações. Tem até uma história bem engraçada, assim, que o Osamu Tezuka, na época, ele tava produzindo um anime chamado Wonder Tree, e esse anime, ele tava indo bem mal de audiência, porque as crianças preferiam assistir o Ultra Kill. E um dia, ele chegou em casa, né, e ele viu o próprio filho dele, ao invés de estar assistindo o Wonder Tree, assistindo o Ultra Kill. Aí tem até uma ilustração muito engraçada que ele fez, que é os monstros meio que saindo da televisão assim e chutando os personagens dele pra fora. Então vocês entendem a importância que o Ultra Kill foi pra fomentar o gênero na cabeça das crianças. E o Ultraman também criou uma febre, né? Um boom também, né? Assim como o próprio Kaiju Boom criou, Godzilla gerou uma série de outros kaijus, né? O Ultraman também gera uma série de outros heróis gigantes aí, né? Cria também uma grande franquia com outras séries e nos anos 70 a gente também tem um novo boom, que é o Henshin Boom, que ele mescla um pouco do que já estava acontecendo ali com o Ultraman, vamos dizer assim, né? E resgata também Gekokamen, né, cara? E outras séries aí com herói em tamanho normal, vamos dizer assim, né? Porque o Kamen Rider, principalmente ali, que vamos dizer assim, que é o grande expoente, né? É o que cria esse Henshin Boom, acaba gerando uma série de produções. Aí os anos 70, sim, e podemos dizer que é a grande consolidação do Tokusatsu, como a gente conhece, e como ele é popularizado, porque é quando vem uma enxurrada de séries, de produções, o nascimento de duas grandes franquias, né? Principalmente na Toei, e a grande valorização do dublê, né? Do Sweet Actor. Importante que a gente fala aqui no Brasil, dublê, a gente já falou isso em alguns Tokucasts, né? Mas dublê, você quebra em duas frentes, né? Que é o Stuntman, que é o dublê de ação, e o Sweet Actor, que é o dublê de interpretação, né? Então a gente começa a ter uma avalanche de produções que começam também a influenciar muito produções fora do Japão, né? Eu acho que isso que o Gil comentou, a gente pode tocar em dois pontos, que o primeiro é que as produções de monstros gigantes são custosas. Fazer maquete, fazer tudo aquilo é muito caro. Quando você vai para um herói em tamanho normal, barateia um pouco.
E daí entra aquilo que o Gil falou, se a gente não tem um monstro gigante, aquele negócio para atrair, o que atraiu no herói em tamanho normal foram as lutas. Porque o que o Kamen Rider levou para televisão no sentido de ação, nenhuma série da Tsuburaya tinha. O Gil tinha falado algo referente aos heróis do tamanho normal. Eu acredito que tem um termo em japonês para eles, que quando é gigantes, os heróis gigantes, né, é os Kyodai Hero. Né? Eu não sei se vocês lembram desse nome, que se dá aí o nome dos heróis tamanho normal, né? Que é o que o Gil falou da década de 70. E o próprio Henshin-Bun, né, que trouxe muito, a ideia era só os heróis se transformarem mesmo, puxando muito para Kamen Rider. Então aí já veio ali Kikaider, Inazuman. Não, é isso mesmo, Dani, porque o termo Henshin-Bun, Kaiju-Bun, ele representa muito essa parte dessa explosão, né? E aí essa categoria de séries como Henshin Heroes, que o Daí que você citou, é importante também pro ouvinte entender que não são franquias, né? São tipos de produção, né? Porque a gente já viu muito aqui no Brasil uma discussão de que, não existe Other Heroes. Não existe Other Heroes. É que você tem uma categoria de Henshin Heroes para os heróis que tem a ver com Henshin-Bun. E aí o brasileiro se acostumou a usar alguns termos aqui, né? Não é questão de existir ou não existir, né? Se eu chamar você de amor e o seu nome não ser amor, é só um apelido carinhoso, né? Existem heróis que se tornaram franquias e existem heróis que não se tornaram franquias. Então, quando os sites em inglês nomeavam como Other Heroes, são outros heróis, que são o quê? Aqueles que não fazem parte de franquias. E existe a termo também em japonês, Sonotahiro. Após os kaijus e heróis gigantes, a televisão japonesa teve outros marcos, como a chegada de Kamen Rider, que marcou o Henshin-Bun em 1971, e o sucesso das séries de Super Esquadrões, iniciado com Himitsu Sentai Goranger em 1975. A popularização da palavra tokusatsu através das séries de televisão já estava consolidada na cultura pop japonesa. E a gente tá falando aqui bastante de Henshin-Bun. Vamos explicar aqui pro ouvinte mais leigo o que é justamente, o que foi, né, o Henshin-Bun, porque ele não é apenas um estouro de séries, né, ele causou todo um fenômeno social e econômico na época. Estudiosos de tokusatsu do Japão listam assim. E o que aconteceu? Em 1971, né, a Toei Company, juntamente com o artista de mangá Shotaro Ishinomori, eles criam a série Kamen Rider, que vai beber um pouco na fonte lá do tokusatsu que já vinha acontecendo, só que eles vão criar novos parâmetros de produção. Vão ser séries, como o próprio nome já diz, baseada em transformação, né, de heróis de tamanho humano que se baseiam em transformação, que fazem Henshin. Heróis com lutas mais baseadas em artes marciais propriamente ditas, porque se você for pegar o Ultraman, ele é mais que ele é mais puxado para um wrestling ali, né, uma luta livre, não para uma arte marcial especificamente dita. E ele também vai beber de outras fontes inspiracionais, né? Enquanto as séries anteriores eles beberam muito da ficção científica, esse novo gênero ele vai beber muito da espionagem, dos filmes de suspense, dos filmes de monstro, porque é um gênero de série que vai lidar muito com investigação, com criaturas que se transformam, né? Tem gente que até correlaciona um pouco com horror corporal, né? Com body horror. E o Kamen Rider, o primeiro Kamen Rider, ele se torna um fenômeno, né? A partir do segundo ano, que é onde começa a acontecer em massa a correlação de série de TV com produtos. Porque é em Kamen Rider que a Toei fecha a parceria com a Pop, né? Que a Bandai depois se torna Bandai, para produzir não só os bonecos Sofubi de Kamen Rider, mas também o cinto de transformação de brinquedo de Kamen Rider.
Que é aí onde começa a grande parceria da Bandai com a Toei, que futuramente viria a se tornar não só uma parceria comercial, mas também uma parceria criativa, onde futuramente a Bandai teria a liberdade criativa de influenciar diretamente em como as séries seriam feitas. Mas nesse período do Kamen Rider também ocorreu várias outras ações de marketing, né? Empresa de mesa escolar fechou parceria com a Toei para divulgar Kamen Rider. Empresa de salgadinho, né? Teve até o problema dos salgadinhos que a gente contou no cast do Kamen Rider, que vinha com figurinha dentro. Empresa de card começou a se popularizar também a correlação de Tokusatsu com o mangá, que já tinha desde de Ultraman, né? Que já eram produzidos mangás. Mas essa questão a mídia da televisão tá necessariamente atrelada a uma mídia de mangá, ela vai ser estabelecida a partir do Henshinbun e vai criar uma leva aí de vários outros heróis, não só da Toei, né, com a própria franquia Kamen Rider, Kikaider, Inazuman, Robot Cage, em diante aí, e também vai influenciar outras produtoras a também fazerem séries em tamanho humano, né, como a P-Productions. Inclusive, Thiago, também a gente tem o surgimento das revistas especializadas em programas infantis, né? Porque revistas com programas da televisão já existiam, mas com esse grande quantidade de séries que você citou nos anos 70, que surgem revistas como aquela que o pessoal mais conhece no Brasil, a Terebicum, especializadas nessas produções infanto-juvenis de Tokusatsu para a televisão. E elas se tornam parceiras, inclusive, da Tsuburaya, da Toei, da P-Productions, sempre colocando fotos de bastidores, trazendo informações antes dos episódios chegarem ao ar. Então, cria-se todo um universo que se retroalimenta, né? O Kamen Rider influencia o nascimento de outra franquia famosa como o próprio Super Sentai, né? E foi um período muito interessante porque a gente tinha heróis gigantes, Super Robot Red Baron, por exemplo, Daitetsujin 17, assim como você tinha também outros personagens nessa linha de Henshinbun, como a gente tá citando, como o Kagestar, como Master Kaiser, Rainbow Man, entre outros, né? Battle Honk, Condor Man, entre outros aí. Uma coisa que o Thiago falou referente a produtos, a empresas que a Toei, então, outras empresas começaram a participar né? Não só os parques também, os parques temáticos, os parques de diversões também começaram sim a investir na Toei para que o público também fosse onde a gente fala de hoje das locações de parques, né? Exatamente. Então, desde a década de 70 já começavam-se a ver as locações, né, onde ia ser filmado nos parques, justamente para divulgar e levar o público. Os anos 70 ele marca muito a questão que eu falei do dublê, né? Nasce Japan Action Club, tem a Onoken Yokai, entre outras empresas, que não são só essas duas, né? A Japan Action Club tem um cast só dela aí, caso vocês queiram procurar para entender a importância do dublê da Japan Action Club para o Tokusatsu, é importante, do Sonishiba para o Tokusatsu também, né? Esse ato japonês que já faleceu, mas isso também vai gerar o quê? Vai gerar os stage shows, né? Os shows em parques, como você citou, e também nasce, né, Dani, Local Heroes também, né? Porque começa também a ter os heróis ali, locais ali, mais ou menos já nos anos 70 já, né? Que é um reflexo, né, da popularidade dessas séries lá no Japão. Heróis locais, para quem não sabe, são heróis, personagens criados especialmente para algumas cidades, localidades específicas. Aí tem um Tokucast aqui chamado Rodin Yatsurugi, que é uma série de Local Hero que a gente conta um pouquinho sobre isso também. E essa segunda metade dos anos 70 traz tantas produções, tantos heróis, todo canal de TV queria ter um herói, toda produtora queria produzir um herói, e vai chegar um ponto que começa a se tornar insustentável, porque o que financia essas séries no ar na televisão é a venda de brinquedos. Se você tem 15 séries sendo exibidas ao longo de 2 anos, não tem público, bolso de pai, na verdade, né, para manter a compra de brinquedos e essas produções no ar, sem contar que a televisão evolui.
o cinema evolui e essas produções vão começando a custar mais caro para continuarem convencendo as crianças, né? E pegando um gancho nisso que o Nares disse, de brinquedo e bolso de pai, entre 74 e 77 existiu uma série chamada Gambare Robocon, que era uma série que fugia um pouco desse tropo de heróis aí. Ele era uma série de comédia, era um tokusatsu de comédia, também criado pelo Shotaro Shinomori e pelo Toru Hirayama, que enfim, era um robozinho lá, engraçadinho e tudo mais. E no segundo ano da série, cara, gerou um problema que a Bandai... Foi nesse período que a Bandai também começou a produzir os Shogokins, né, que são aqueles brinquedinhos de metal que ficaram bem famosos por causa do Mazinger, mas também teve do Robocon, e eles produziram uma quantidade menor do que costumavam fazer. E aconteceu que no Natal de 75 o negócio simplesmente acabou e gerou fila de espera, né, de semanas e semanas para terem que produzir mais brinquedos de Robocon para vender para as crianças. E foi a partir daí que a Bandai ela dividiu. A Popínica já existia, né? E depois foi absorvida pela Bandai, e depois a Bandai ela dividiu-se de novo em departamentos, né? Ela criou um departamento exclusivo só para fazer brinquedos de Tokusatsu. Ficou um departamento para fazer, sei lá, carrinho, modelo de avião, bonequinho de luta, e um departamento só feito para brinquedo de Tokusatsu. Aí entra mais um ponto importante, né? A própria indústria de brinquedo ajuda muito na popularização da palavra Tokusatsu para essas produções, né? O termo Tokusatsu, devido à sua popularização como sinônimo de um gênero de séries e filmes, ganhou novos capítulos nos anos de 1980, com a marcante estreia de Policial do Espaço Gavan e a consolidação do formato da franquia Super Sentai. 君たちの安全は俺が守ってやるぜ。Quando o anime começa a ficar mais popular, ele também tem uma influência no Tokusatsu, também no live action, né? Sim, acaba pegando, né? Adaptando algumas coisas dos animes pra séries, né? Acaba migrando muita coisa. E pegando também o gancho que o Thiago falou do Sofubi, né? Só pra finalizar, a gente não falou que Sofubi são aqueles... É uma abreviatura de soft vinyl, né? Da leitura japonesa, né? São bonecos mais acessíveis, né? E tem até hoje, né? As séries mais novas sempre saem, né? De Ultraman, Kamen Rider e tal. São bonecos mais limitados, né? Só mexem o braço e a cintura, assim. E como isso que o Senna comentou dos animes, da mesma forma que o Henshin Boom enfraqueceu o Kaiju Boom, e a gente vai ter depois muito mais séries de heróis que se transformam do que de monstros gigantes, vem aí nessa final dos anos 70 também um boom de animes de robôs, né? Os Super Robots. Sim. E que ajudam a enfraquecer também o Henshin Boom. E daí, com produções cinematográficas, como por exemplo o sucesso de Star Wars nos cinemas japoneses no final dos anos 70, o início dos anos 80 vai fazer com que o Tokusatsu tenha que voltar o olhar para outro lado, porque Kamen Rider já não tem mais a mesma audiência, Ultraman já não tem mais a mesma audiência, então as produtoras vão começar a buscar um novo caminho, né? E é daí que a gente vê surgir uma nova franquia, que na época não era uma franquia, sim era uma tentativa ali de ocupar o espaço da última série Kamen Rider com algo que fizesse mais sucesso, que é a criação do Gavan, que vai ser o pontapé dos policiais do espaço e da franquia Metal Hero, né? Os anos 80 é realmente um período de, como é que eu posso dizer, renovação do que já estava dando certo, né? Também tem isso, né? Porque eles renovam o Super Sentai, eles e criam coisas novas, né? Nessa linha de sucesso aí de Star Wars, etc. Até o Kaiju também, né? Porque os anos 80 é a época que o Godzilla retorna, né?
Não, você tem o filme, né, o Godzilla de 84, que é o retorno do Godzilla ao... Deixando, né, aquele Godzilla Batman de 66, né, o Godzilla galhofão de lado e voltando meio que à origem, né, uma pegada mais séria, né. Apesar de ter se tornado sinônimo de um tipo de show, o Tokusatsu não deixou de significar efeitos especiais. No entanto, embora seja utilizado para diversos tipos de produção, tornou-se muito difícil desvincular a palavra de filmes e séries de kaijus e super-heróis. Durante os anos de 1960 e 1970, o Tokusatsu já se espalhava e fazia sucesso pelo mundo. No Brasil, podemos citar National Kid, Ultraman e Spectreman como exemplos de produções bem-sucedidas por aqui. Mas foi no final da década de 1980 que o Brasil vivenciou o início da maior febre relacionada ao Tokusatsu, com a chegada de O Fantástico Jaspion e o Esquadrão Relâmpago Changeman. O Godzilla consegue nos anos 80, né, o que o Kamen Rider e o Ultraman meio que não conseguiram muito, né? Apesar de ter o Black, ter o RX e tal, né, foram um sucesso do Japão, de ter Kamen Rider até o começo dos anos 80, né? O Kamen Rider ficou um período, né, vamos dizer assim, cansado, né? E o Ultraman principalmente, né? O Godzilla não, o Godzilla conseguiu retornar e criar uma nova série de filmes aí, que ficou um bom tempo aí sem parar, né? E ele retorna já bastante. É um ponto bacana desse Godzilla de 84, que ele se atualiza. E, basicamente, todos os tokusatsu tiveram que fazer naqueles anos 80, que abordou muito ficção científica. Então você via, mesmo que, sei lá, Dandyman, lá de 80, ele citasse que eles eram, sei lá, eletrônicos, isso é muito melhor aproveitado. Lógico que com o decorrer ali da melhora dos efeitos especiais, você vê ali em Bioman, isso é muito nítido, isso era muito explorado também nos filmes do Godzilla, que já eram mais uns negócios de... Não era simplesmente um monstro que invade a Terra, já era gente mexendo com genética, e toda essa atualização aí casou muito bem com o Tokusatsu, vindo aí na esteira do que o Star Wars acabou causando. Eu acho que os anos 80, principalmente, são os anos na televisão da Toei, né? Porque a Tsuburaya, depois de 1980 e algumas produções em anime, ela está apagada até a metade dos anos 90. E a Toei desenvolve, aí sim, um sistema industrial de produção. Porque aqui no Brasil as pessoas conhecem mais Super Sentai, o Metal Hero ou o Kamen Rider. Mas a Toei estava produzindo séries para outros canais fora da TBS e da TV Asahi, onde essas produções eram exibidas. Ela estava produzindo séries como Machine Man, que foram exibidas no Brasil, Fushigi-Yugi, as séries de comédia, da qual Patrine faz parte, que, por exemplo, também foi exibida no Brasil. A Toei estava produzindo muita coisa relacionada ao Tokusatsu para 3, 4 canais japoneses ao mesmo tempo, e ela desenvolveu um sistema industrial de produção. Exatamente. E voltando para a Toei, porque querendo ou não, como o Nares bem disse, a Toei, os anos 80 foram os anos da Toei, né? E querendo ou não, é a produtora de Tokusatsu que a gente mais conhece aqui no Brasil, né? Pelo menos do que passou aqui. Esse esquema de produção industrial que o Nares disse, o que acontece? É justamente nesse período do Gavan e do Dandyman que a Bandai passa a ter o crivo criativo das séries. Em que a série é primeiro pensado o design, o robô para fazer o brinquedo e depois pensado na história. Eles se afastam um pouco lá do modelo dos anos 70, que eles tinham um mangaka e um produtor à frente da criação, o Ishinomori e o Hirayama, e passa a ser um desenhista de uma empresa de brinquedos e um produtor desenvolvendo as séries juntos. E isso vai gerar um novo sucesso mercadológico nos anos 80, né? Porque, principalmente na questão de robôs, porque a gente teve o Gundam de 79, que vai reacender essa chama por robô,
mas também vai abrir um leque imenso de outras produções, como Naresh já disse, porque nos anos 80 já nasce também a Toei Fujigi Comet Series, que era uma franquia criada pelo Shotaro Shinomori também, e que já flertava com comédia, já não era exatamente baseada em ficção científica, em espionagem, em suspense, em terror, eram séries lúdicas ali para criança. Então foi nos anos 80 que o Tokusatsu ele começou a ir por uns caminhos que não eram exatamente os que tinham sido delimitados até então. Podemos dizer que é aí que o leque, a Toei abriu o leque de opções. Exatamente, Dani. E abriu o leque, mas ao mesmo tempo, quando a gente chega no final da década, começa a haver já novamente um desgaste, né, dessas produções. A audiência não é a mesma do início da década, certas produções não funcionam como funcionariam antes. A franquia Super Sentai, por exemplo, tem pontos mais baixos em audiência em brinquedos, com Turbo Ranger de 89, Fiveman de 90. Mesmo a franquia Metal Hero, que começou tão bem lá em audiência com Gavan, já não estava tão bem com Giban, né? Por isso que, quando chega em 90 o Inspector, a Toei vira de cabeça para baixo do Metal Hero. Não tem mais monstro, né? Os vilões agora são criminosos, é uma inspiração mais policial. Né? O Gil já contou essa história aqui, que era inclusive um pedido da audiência do final dos anos 80, né, Gil? O mundo muda, né? Assim como nós vemos mudanças atualmente, né? Por isso que cria-se muito eu não quero entrar nessa discussão e não é esse o ponto. Gostaria que nenhum dos meus colegas também desse muita atenção no que eu vou falar agora. Mas a famosa frase do "da minha época era melhor", ele existe muito por causa exatamente das mudanças que ocorrem, né? As mudanças vão ocorrendo, o mundo vai ocorrendo ao redor, né, cara? Então, você tem um mundo que pede mais paz, você tem um mundo que pede que trate mais determinados assuntos, né, de inclusão, que se fala-se muito atualmente. Então você tem mudanças, o mundo começa a mudar. Então, os anos 80 foi talvez, uma opinião também pessoal do Gil, mas é uma opinião, acho que da maioria, a primeira década, isso começa já nos anos 70, 60, mas 80 é a principal década em que a sociedade humana, né, o planeta Terra, começa a vivenciar evoluções e mudanças muito rápidas dentro do seu dia a dia, da sua cultura, né? Isso muito por causa da televisão e do cinema, né? Então e da música também, né? Da literatura. Então você tem mudanças que vão ocorrendo muito rápido. Você começa os anos 80 de uma maneira e fecha ele de outra, né? E isso é possível nós presenciarmos muito com a televisão, e o Tokusatsu é um grande exemplo disso, né? Os anos 80 também, porque assim, tudo é uma questão de disputa da atenção das pessoas, né? E assim, eu acho que tem muito relação disso também, questão de venda de brinquedos e tal, porque os anos 80 é a época que estoura os consoles caseiros, né, de videogame, né? É o lançamento do Nintendinho, grande popularidade e tal, né? Então talvez isso também possa ter influenciado na questão, né? A criança não vai querer mais só brincar. Não, talvez não, com certeza, né, Sim? Anos 80, né? Eu dou também 70, mas os anos 80 ele teve uma força maior, né? De trilha sonora. A gente podemos dizer que boa parte foi ali Shumio Watanabe, né? Teve muita força. Seiji Yokoyama, né? Nos anos 70 os cantores eram mais Isao Sasaki, Chiro Mizuki e Masato Shimon, que a gente vê muito presente nos Kamen Riders e nos Henshin Heroes. Já nos anos 80 tivemos a estreia de Kageyama, Akira Kushida, Takayuki Miyauchi, Mojo, os 4 já vieram ao Brasil, né? E eles navegaram quase toda ou se não toda a década de 80. Algumas séries, alguns atores mesmo que cantavam. Kamen Rider foi logo no Ichigo, Super Sentai a partir de Dandaman e Metal Hero logo no Gaban. E logo depois, quando chegar nos 90, já há uma outra mudança. O Nares aí mencionou uma virada importante nas séries Metal Hero aí de 89 para 90,
que elas se tornam mais policiais, pegando criminosos e tudo mais, e o Gil também mencionou como o mundo influencia as produções. Em 89 teve um problema no Japão, que foi a questão do assassino em série Tsutomu Miyazaki, que ele ficou conhecido como o assassino otaku, mas que, enfim, ele fez um monte de coisa aí que eu não vou mencionar para não ficar bad vibes demais. Mas ele era um catalogador de animes e de tokusatsu. Então ele tinha muita revista de tokusatsu na casa dele. Ele tinha muito material de tokusatsu na casa dele. E a mídia começou a atacar o gênero, né? A dizer que o gênero tokusatsu ele era prejudicial em nível de influenciar o comportamento. Tanto é que na época nos jornais ele saiu como o assassino Kamen Rider, o assassino Kaijin, né? Fazendo referência a Tokusatsu. Então toda essa mudança de direcionamento das séries a partir de 89 terem ficado um pouco mais lúdicas e terem essa questão de não focar tanto mais em monstro em si, em polícia e ladrão, foi um reflexo justamente desse triste ocorrido aí. E é uma prova aí de que o mundo real influenciou o Tokusatsu. Sobre essa queda geracional aí, o Gil mencionou que tudo muda, né? O Tokusatsu, ao mesmo tempo que ele é influente, ele sempre foi muito influenciado, né? Lá no começo dos anos 60, 70, tinha influência de ficção científica, filme de samurai, espionagem, filme de terror. Aqui nos anos 80, 90, a gente já vai ter uma influência maior de blockbusters americanos, né? Ficção científica americana e tudo mais. Nos anos 2000 a gente vai ter influência de dorama, mais recentemente a gente vai ter influência de anime. Então é importante a gente entender o que acontece além do gênero só, né? Além do Tokusatsu em si, pelo que ele é influenciado, né? Porque ele influencia bastante, sem dúvida nenhuma, eu não tô falando que não, mas ele também é muito influenciado por outras coisas. Então, quando a gente vai fazer uma análise de uma obra que aí tem o... Quem escreve, quem vai um pouco mais a fundo, precisa se atentar a esse tipo de ligação um pouco mais implícita aí. Porque a influência sempre existe em tudo, né? E às vezes a gente quer ficar preso àquele sentimento nostálgico de quando nós assistimos, né? Mas se você quer falar só da nostalgia da história, não tem problema. Mas se você quiser se aprofundar em produção, em entendimento do porquê, de uma narrativa, de umas escolhas, você vai acabar encontrando muito mais do que às vezes parece, né? Isso é bem legal. Eu acho que aqui também nesses anos 80 que cada vez mais nós temos nomes que se destacam e que vão ficar muito recorrentes, seja de produtores, diretores ou atores, né? Porque como eu comentei antes, já que o Tokusatsu efetivamente se tornou uma indústria e como o Thiago também já pontuou, mas é interessante que para a virada dos anos 90, como isso é negócio, é business, vai ser dado uma sacudida. E muita gente que construiu toda essa história na televisão dos anos 70 e 80 vai começar a ser colocada para fora desse barco, porque no final das contas o que interessa é dinheiro, né? Inclusive, a gente ouve muito hoje determinada série quase acabou com a franquia, né? Uma das franquias que as pessoas mais gostam de dizer que vai acabar é Sentai, né? Falando que Fiveman quase acabou com a franquia. Para quem já escutou o TokuCast de Fiveman sabe que não é verdade. Ou que séries mais recentes vão ser a última série da franquia Super Sentai. Mas não, sempre se reinventa, sempre se tenta dar uma nova guinada, trazer novos elementos. E eu acho que é por isso que essas franquias sobrevivem até hoje. Ultraman, Kamen Rider e Sentai e o Godzilla no cinema, todos estão aí há 50 anos ou mais para contar a história.
porque eles sempre se reinventaram. Nenhum deles são os mesmos desde a primeira produção. E muitas vezes as pessoas se ressentem de não verem mais num herói atual, dessas franquias que eu citei, aquele que eles viram quando é criança. Mas, como o Gil citou, o mundo muda, as coisas mudam, as pessoas mudam, o herói da tua infância talvez não funcione mais nos dias de hoje. E o gênero Tokusatsu, para sobreviver, tem que continuar mudando também, né? O teatro kabuki, o uso de maquetes, a venda de brinquedos, mangás e as grandes explosões não foram os únicos pontos de destaque para a popularização do Tokusatsu, mas também o uso de dublês de atuação e de ação, principalmente os relacionados às produções da Toei Company. Um ponto importante englobando esses anos 70 e 80, né? Antes da gente migrar para 90, é que a gente sabe, já contamos, né, no episódio anterior, da influência do Kabuki, etc, tal, né, mas uma coisa que ficou, acho que mais evidente dos anos 70 e 80 são as grandes poses de transformação, né, o famoso roll call, que é tão usado, às vezes 5 minutos é só as posições, né. A gente também tem um ponto legal para contar sobre isso para vocês. Cara, a influência do teatro kabuki, que o Gil já disse, ela vai ser grande nesse período porque ela desenvolve na atuação japonesa muito de linguagem corporal. Enquanto a atuação ocidental, a atuação americana, ela é mais focada em rosto, a atuação japonesa ela está muito ligada à linguagem corporal. E o roll call, né, de Super Sentai especificamente, mas já existia em Kamen Rider as poses, né, a própria coreografia de Henshin. O roll call do Super Sentai foi criado na época de Goranger, né, pelos dublês da Ono Kyukai, que eram os dublês que faziam essas séries do período dos anos 70 aí, baseado numa peça de kabuki chamada Shiranami Gonin Otoko, que era uma peça de kabuki onde eles também faziam poses exageradas para se transformar. Um ficava com o braço aberto, o outro ficava meio agachadinho, outro ficava de lado. Então eles pegavam bastante influência de kabuki e também de judô, de artes marciais, para compor todo o elemento visual, o imaginário visual que se tornou tão interessante, tão importante aí. E uma das marcas do Tokusatsu dos anos 70, 80, 90 em diante até hoje tá aí, né? Bom, pessoal, o TokuCast ele é um claro exemplo do Tokusatsu com o passar do tempo, né? Acho que esses 2 episódios tentamos deixar um pouco claro quando ele vira um termo usado por um gênero de programas, né? Mas Tokusatsu não deixou de ser a palavra para efeitos especiais, né? Na língua japonesa. Tanto que, inclusive para essas séries, nós estamos contando esse gênero de programa, né? Os efeitos especiais são muito importantes para toda a narrativa fantástica dessas produções. Inclusive nós temos episódios sobre o Eiji Tsuburaya, sobre Nobuya Dima, por exemplo, né? E no cinema, muitas produções possuem seus gêneros, né? Mas elas não são Tokusatsu. Porém, elas têm Tokusatsu, se você considera o significado. Então a indústria do cinema japonês não parou. A indústria japonesa de cinema continuou. Quando o Ultraman nasceu, o cinema não parou de gerar filmes de Tokusatsu. E o cinema não parou de usar efeitos especiais, né? Nós focamos porque nós falamos exatamente do gênero Tokusatsu, né? Apesar que no TokuCast nós falamos também às vezes de alguns filmes aí que só tem Tokusatsu, por assim dizer, né? São 2 formas de usar o termo, né? E surpresa para você que tá ouvindo a gente pela primeira vez no TokuCast, nós faremos um episódio em 3 partes. Nós achamos que seriam só 2, mas resolvemos fazer 3. Tá bom? Ficou muito longa essa gravação e a gente quer tentar aproveitar o máximo dela para levar essa conversa para vocês nesse nosso guia básico, tá bom? Nós não falamos nem metade do que nós gostaríamos sobre os anos 70 e 80, então quem sabe nasçam outros TokuCasts aí, mas muitas produções que nós falamos aqui acabam abordando muito o que aconteceu nesses períodos. Os anos 90 e a atualidade aí vai ficar para a próxima semana, tá bom? E as despedidas e considerações finais dos meus colegas também. Então, muito obrigado por nos ouvirem até aqui.
Um grande abraço, até logo mais, hein? E fiquem com o Edinho. Faliremos a firma! No próximo episódio do TokuCast, as mudanças no mundo no final do século XX, as tendências com a chegada do novo milênio, novas tecnologias, desgastes e inovações, acontecimentos reais ditando o ritmo das produções, a influência das adaptações e a consolidação do Tokusatsu como parte da cultura pop mundial. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.